Vamos pensar numa coisa aqui? Como seria a nossa forma para além do corpo físico? O que será que a nossa mente consegue criar quando não está mais limitada pela matéria? Hoje, a gente vai explorar uma ideia muito poderosa, começando com uma pergunta que, olha, pode mudar o jeito como a gente se enxerga e a realidade à nossa volta. E essa pergunta que guia a nossa análise de hoje não é só teoria, não. Ela veio de uma médium que via uma coisa que, assim, de primeira, não fazia o menor sentido. Ela via espíritos, seres que já não têm um corpo de carne e osso, aparecendo com cicatrizes, com feridas, com marcas escuras. Peraí, como assim? Como isso é possível se não existe mais um corpo para ser machucado? É um paradoxo bem intrigante, né? Então, a resposta para esse mistério todo está na própria natureza do nosso corpo não físico. Ele não é rígido, não é fixo como o nosso corpo aqui da Terra. Muito pelo contrário. A principal característica dele é ser incrivelmente maleável. É quase como uma tela em branco que reflete, na hora, tudo o que se passa dentro da gente. Olha só, não importa o nome que se dá, seja corpo astral, perispírito, psicossoma, diferentes tradições espirituais pelo mundo todo descrevem a mesma coisa. Um veículo da consciência que continua com a gente para além da vida física. Os nomes podem até mudar, mas a essência por trás deles é universal. E a característica fundamental desse corpo, o pulo do gato, é a sua incrível plasticidade. Imagina só, é como se fosse uma argila supersensível que se molda instantaneamente aos nossos pensamentos, às nossas emoções e, principalmente, à imagem que a gente tem da gente mesmo. A mente é quem esculpe e o corpo psíquico é a sua obra, sempre em transformação. É exatamente aqui que a ideia fica muito poderosa e talvez até um pouco assustadora, porque se a mente é a escultora, isso quer dizer que o nosso estado mental, nossas crenças, nossos traumas, nossas culpas, nossas alegrias, literalmente cria e define a nossa forma no plano espiritual. Uma mente que está emaranhada em culpa, em confusão ou em traumas. Isso não fica só no campo das ideias, sabe? Isso transborda, se manifesta plasticamente, criando distorções, marcas sombrias e até a aparência de feridas físicas na nossa forma espiritual. A dor de dentro vira a aparência de fora. E aqui está a resposta para a nossa pergunta lá do começo. As feridas que a médium via não eram físicas de verdade. Eram estigmas que a própria pessoa se impunha, cicatrizes mentais que a consciência dela criava e projetava na sua própria forma. A mente estava literalmente se ferindo com o poder dos seus próprios pensamentos. Tá, mas e na prática, como isso funciona? Tem um relato impressionante do autor da nossa fonte, que dá um exemplo muito vivo e até chocante de como essas cicatrizes astrais são formadas. Mostra a lei de causa e efeito em ação de um jeito implacável. Ele conta que durante uma projeção astral, aquela experiência da consciência se projetar para fora do corpo físico, ele encontrou uma figura do passado dele, um amigo de infância que, na vida adulta, tinha seguido por um caminho bem sombrio, se tornando um justiceiro e tirando a vida de outras pessoas. O que ele viu foi assustador. Lá no plano espiritual, esse amigo não estava em paz. De jeito nenhum. Ele estava numa fuga desesperada, contínua, sendo perseguido por uma multidão de consciências, as almas daqueles que ele tinha matado, que agora o caçavam sem parar. Um guia espiritual que estava presente na cena explicou a realidade terrível por trás daquela perseguição. O corpo psíquico do homem estava completamente marcado. Cada bala que ele disparou, cada vida que ele tirou, estava impressa nele mesmo na forma de feridas astrais idênticas. E o ponto-chave é este: não era um castigo vindo de fora, de um deus ou algo assim. Era a consequência direta, automática, dos atos dele. A mente dele, que é a grande registradora de tudo, estava projetando a violência que ele causou de volta para ele mesmo, esculpindo o próprio sofrimento na sua forma espiritual. Ok, a gente falou da parte sombria, do poder da mente de criador e aprisionamento, mas e o contrário? Será que ela também pode criar luz, beleza e liberdade? Felizmente, sim. O princípio da plasticidade funciona para os dois lados e o potencial para a luz é tão real quanto para a sombra. A lógica é exatamente a mesma. Assim como uma mente densa, pesada, cheia de conflitos, cria uma forma distorcida e sofredora, uma consciência serena, expandida, cheia de sentimentos bons, pode manifestar uma forma luminosa, bonita e harmônica.
O escultor é o mesmo, a mente, mas o que muda é a matéria-prima do pensamento. Então, a gente vê dois caminhos, duas possibilidades. De um lado, uma consciência ainda muito presa nas amarras da identidade aqui da Terra, com seus traumas, apegos, e isso se reflete numa forma humanoide mais densa. Do outro lado, uma consciência que já se libertou disso, que existe como pura energia, livre e radiante. Para consciências mais evoluídas, mais lúcidas, a forma humana é só uma experiência temporária, um veículo. Elas não se apegam a isso, e por isso podem se manifestar na sua verdadeira essência, como esferas de luz pulsante, estrelas de energia ou outras formas fluidas que expressam perfeitamente seu estado de paz e sabedoria. Aí pode surgir a dúvida, mas por que às vezes a gente lê ou ouve falar desses seres avançados aparecendo em forma humana? Bom, isso é essencialmente um ato de comunicação, de compaixão. Eles adotam uma aparência que a gente conhece para que seja possível percebê-los, se relacionar com eles, ou quando precisam interagir com as energias mais densas aqui perto do nosso mundo. E no fim das contas, tudo isso volta para a gente, aqui e agora. A todo instante, com cada pensamento, cada emoção, cada intenção, a gente está ativamente esculpindo a nossa própria realidade espiritual. A grande questão que fica no ar, então, é: se o pensamento molda a forma, o que será que estamos criando para nós mesmos neste exato momento?